Olá, boa noite. Está começando mais um Carreiras no Canadá, o podcast que fala sobre trajetórias de sucesso. A cada episódio, temos um convidado novo que vai contar um pouco da sua história. Assim, ajudando vocês que buscam por oportunidades profissionais aqui no Canadá. E antes da gente começar, não se esquece, deixa o like aqui, já deixa seu comentário. A gente quer muito interagir com vocês, entender os convidados que vocês querem. Não se esqueçam também de seguir a gente nas outras redes sociais. Estamos presentes no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, também todos os players de podcast, né? Como o Google Cast, Spotify, enfim. Se você prefere ouvir podcast, estamos também em todas as plataformas. Não esquece, siga a gente, like, compartilha. É importante, compartilhar é importante pra caramba também. E temos aqui hoje uma convidada bem interessante, uma profissão que a gente não conversou ainda. Estou bem empolgado, a gente vai conhecê-la melhor. Seja muito bem-vindo ao Carreiras no Canadá, Rebeca Meira. Olá, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em participar. Logo eu que falo muito. É o tipo Mas de tô convidado feliz. que a gente gosta. Ai, adoro. Principalmente para compartilhar experiência com muita gente que ainda não vivenciou ou que já vivenciou, mas que não imagina que o outro também pode passar tanta coisa para conseguir chegar na tão sonhada carreira, né? Com certeza. Então, começa contando pra gente, né, como começou a sua carreira lá no Brasil. Bom, eu sou de Aracaju, Sergipe, e basicamente, quando eu estava no colégio, as únicas opções que eu tinha eram 3 opções de comunicação. Então, era audiovisual, jornalismo ou publicidade. E eu não me vi em outra área se não fosse uma dessas 3. E altamente de humanas. E aí eu visitei uma agência de publicidade, e bem perto da minha escola na época, eu gostei. E eu logo associava que jornalismo eu tinha que escrever muito. E naquela época eu estava sofrendo muito com minhas redações, então eu falei, não quero jornalismo. Não sabia o que eu ia fazer com audiovisual, então eu decidi entrar para publicidade. E aí logo quando eu comecei na universidade, começou aquela fase de procurar estágio. Então, eu entrei muito novinha na universidade, com 17 anos. E aí, o primeiro estágio que eu consegui foi na área de rede social. Lá em 2011, né? Então, tipo, terra era mato ainda. Era só Facebook, Twitter. Ninguém falava de WhatsApp, ninguém falava de Instagram. E aí, a minha primeira experiência de carreira foi sendo estagiária de rede social. Não, mas me impressionou ter já essa possibilidade de rede social nessa época. É muito pra frente isso. Sim, muito moderninha. E eu tinha acabado de assistir o filme A Rede Social, né? Que eles tinham lançado no Facebook, explicando sobre a trajetória de Mark Zuckerberg. E aí foi bem interessante, porque desde que eu entrei na faculdade, eu até tentei mudar de área para experienciar outras áreas, mas a rede social sempre estava ali presente, foi uma área que eu segui desde sempre. E aí, quando eu me formei em final de 2014, 2015 foi a colação de grau, eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, eu não quero trabalhar para ninguém, eu quero trabalhar para mim, né? Eu quero empreender. E minha mãe, tá bom. Só que quando chegou em 2016, recebi uma oportunidade de trabalhar na universidade a qual eu me formei, no departamento de marketing. Eu falei, tá, vai ser legal. Eu já tinha alguns clientes, então, naquela época, para convencer os empreendedores de investir em rede social era muito difícil. Era muito complicado, porque ninguém acreditava. Eu chegava lá e fazia, olha, seu Instagram é assim, mas ele pode se tornar assim. Então, ver uma oportunidade diante da rede social, eu ia falar em inglês agora, mas 10 anos atrás era muito delicado você convencer, né? E principalmente eu com cara de menina com 21 anos indo lá batendo de porta em porta. E aí foi bem interessante que eu tive essa experiência na universidade, que foi uma experiência assim enriquecedora para mim no departamento de marketing. Eu trabalhava com a parte de planejamento de rede social. Então, toda a questão de calendário anual, estratégia, eu era aquela pessoa que batia o pé e falava, vamos fazer esse projeto, vamos fazer acontecer. Eu era chata mesmo, sabe? E aí eu tive uma experiência sensacional até que um dia bateu uma coisa assim que eu vi uma matéria. Quanto vale o seu tempo? E aquilo ali me fez refletir muito. E eu fiz, será que não tá na hora de juntar dinheiro? Porque, infelizmente, quando a gente trabalha CLT, a gente não ganha tanto quanto a gente espera. Principalmente no mercado como era o de Aracaju, que é um mercado, assim, é uma cidade pequena, é um mercado que é limitado. Então, assim, não vamos esperar uma progressão de carreira no mesmo valor de uma cidade como São Paulo, né? Então, eu comecei a perceber que poderia ter outras oportunidades. E aí, eu saí da universidade e comecei a empreender. E aí eu comecei a
investi ainda mais na minha cartela de clientes. E tive a oportunidade de vir aqui para o Canadá. Passei um mês estudando inglês. Por que o Canadá em si? Na verdade, porque alguns amigos eles já estavam vindo para o Canadá. E aí meio que me abriu essa ideia. E aí eu fui procurar intercâmbio e falei, não, quem sabe? Preciso melhorar o inglês. E eu achava que eu sabia inglês. Coitada, iludida. Sabia que muitos convidados falam isso. Eles acham que falam inglês até vir pra cá, né? Não, até vim pra cá. O meu choque foi no aeroporto. Quando eu parei na imigração dos Estados Unidos e o cara começou a falar inglês comigo, ali foi o primeiro choque. E o segundo choque foi tentando entrar aqui. Pra falar que eu ia estudar. E a pergunta do agente de imigração foi... É agente? Eu não sei como é que chama. A pessoa que vai... a pessoa que tá ali pra liberar sua entrada ou não. Ele olhou pra mim e fez, você tá fazendo o que aqui? Aí eu falei, não, eu vim estudar inglês. E aí, a velocidade que ele falava não era a mesma velocidade que eu correspondia. E aí ele falou assim, tá, e no seu país não tem escola de inglês? Aí, pra eu tentar explicar ele e convencer... E aí eu entrei. Negócio, se eu conseguisse responder essa pergunta, talvez eu não precisava vir aqui estudar inglês. Exatamente. Eu acho que a forma que eu respondi fez ele sentir pena e falar, entra, minha filha, vai, vem aprender aqui. Aí eu passei um mês, tive toda a experiência, vi a neve pela primeira vez, então foi uma coisa assim, uou. E aí quando eu voltei com uma coisa assim, um dia eu quero voltar pro Canadá. Não sabia quando, mas tinha aquilo no meu coração. E aí bateu a pandemia. Que a pandemia foi um momento em que, obviamente, eu não iria sair para vir para o Canadá, mas foi um momento em que eu pude fazer meu plano Canadá e que eu pude literalmente desenhar e falar assim, ó, aí vem a questão, né? Ninguém 10 anos atrás pensava, mas quando bateu a pandemia, todo empreendedor queria ter uma rede social. Então, todo empreendedor sentiu a necessidade de estar online para poder vender, porque as lojas estavam fechadas, né? Então, era muito limitado, ou as pessoas tinham que fazer o delivery, ou tinham que pegar o produto na loja. Não era uma coisa assim, ninguém podia ir para restaurante e tudo mais, né? Então, tava essa limitação e a rede social foi muito importante. Então, naquela época foi que muito empreendedor começou a investir fortemente. Os clientes que eu já tinha fidelizado durante vários anos, eles se fortaleceram ainda mais com o público, porque eles já tinham uma estrutura de delivery, tinham uma estrutura de atendimento ali pelo WhatsApp, mas aqueles que não tinham, teve que começar do zero, né? E aí, foi uma grande oportunidade, foi um momento de juntar dinheiro. E como eu trabalhava, assim, o remoto, ele facilita isso, então, para trabalhar com rede social, eu só precisava de internet. Então, eu gostava de estar muito presente com o cliente, o que me dava uma possibilidade muito boa de fidelização. Eu estava em evento, estava ali no estoque do cliente, estava ali gravando o cliente, então o cliente sentia, tá, eu tenho uma social media aqui, mas também é minha psicóloga, também é minha companhia, também... E claro, eu ainda naquele processo de amadurecimento profissional também, porque às vezes a gente não sabe dizer não. Então, muitas vezes eu acabava cedendo demais para o cliente e acabava me arrependendo, mas eu falava, não, tem que fidelizar o cliente. Então, era uma maturidade também do meu lado profissional que eu precisava desenvolver, né? O que a gente... É muito comum. Isso aí, de você não saber dizer não. Então, assim, sempre querendo ser amiga do cliente, aí um dia você para e faz... Gente, mas eu não sou paga para isso. Mas fez parte do meu processo. Trabalhei em equipe, né? Então, eu precisava sempre de um diretor de arte para trabalhar junto comigo. Diretor de arte, vamos chamar de designer gráfico, vai ficar mais fácil entender. Mas era desenvolvendo um bom trabalho para as empresas e fiz todo o meu plano Canadá. E aí, quando fiz meu plano Canadá... Você fez o Plano Canadá sozinha? Qual foi a estratégia? Sim. A minha estratégia do Plano Canadá, basicamente, foi aplicar o visto de estudo e, tipo, vamos tentar fazer uma pós-graduação ou uma graduação aqui. Um college? Um college, perfeito. Porém, eu apliquei para London. E aí é um erro, gente. Cuidado com o que você vê em rede social. Influenciador engana. Porque eu apliquei para London, tendo uma expectativa que London, daqui do Canadá, era uma cidade wow para mim. Eu falei, eu já conheci Toronto, vou querer uma cidade diferente. Você já quer uma cidade grande também, assim, né? Exatamente. E eu que venho de uma cidade pequena, vou querer ir para uma cidade grande, não para uma cidade pequena. É legal ela falar isso, pessoal, porque esse negócio do Plano Canadá é muito interessante. Só que as regras mudaram, principalmente, né? O jeito que eu vim não é o jeito que acontece agora.
E muitas coisas mudaram na imigração. Então, se você quer vir da melhor forma mais correta possível, com menor possibilidade de ter erros no plano, a gente recomenda a TFA. A gente está dentro da TFA aqui. A TFA é a empresa do Terry Ferreira, com mais de 99% de aprovação de visto. Então, um apoio deles garante, não garante, né? Não pode falar que garante, mas aumenta significativamente a sua possibilidade de sucesso. Mas vamos continuar. Você foi para London? Como que foi isso? Não fui pra London. Ah, não foi, Mas não eu foi. tive consultoria o tempo Ah, tá. todo. Eu tive um apoio. Não sou louca, foi. não, tá? Tem a galera que Tive. faz, a galera que vem na Não doida confio, aqui. gente. Não tenho maturidade pra isso, nem emocional. Mas eu tive todo o apoio de consultoria e tal. E aí eu escolhi, fiz todo... Naquela época de pandemia, eles estavam aceitando muito Duolingo. Ah, Só que eu verdade, não verdade. conseguia, eu batia na trave. E London tava pedindo uma pontuação de 125. E a minha pontuação, ela chegava a 120, mas não a 125. Nossa, quase lá, né? Bateu na trave ali, né? Justamente. Mas foi livramento, viu? E aí, eu apliquei meu visto. E na época, meu visto foi negado. Porque justamente, lá colocaram uma observação. E meu visto nem foi São Paulo que revisou, foi Trindade e Tobago. Então foi assim, você tem muita qualificação para fazer um college, porque você não tem que fazer um mestrado, uma coisa assim. E eu fiquei, caramba, por quê? Foi bem chato, assim. E aí eu tive que traçar, juntamente, eu tava com consultoria na época, uma outra estratégia. Então, fiz Pathway, tive que fazer, foi árdua a minha jornada, gente. Você fez o PF aqui em Toronto? Eu fiz o Pathway, comecei no Brasil e vim para Toronto. Ah, legal, porque tinha um PF online, né? Isso, tinha um Pathway online, eu fiz lá, cheguei aqui com o Pathway e era para aplicar o meu visto de estudo daqui também, e a gente aplicou e deu tudo certo. E pasmem, meu visto de estudo, que demorava meses e tudo mais, eu recebi em 3 dias. Nossa. Mas não foi o Canadá, foi os Estados Unidos que avaliou meu visto de estudo, foi. Ah, cara, mesmo assim, muito rápido. Mas eu vim já com todo o plano estruturado e tipo assim... o pé foi já na reta final para já fazer isso. E fiz o college, né? Quando eu entrei para o college, minha estratégia mudou toda. Não foi para London mais, foi para Toronto. Então, eu fiz um college que ele estava abrindo em Toronto, porque ele era um college de Barrie. Eu acho que era Barrie a cidade. Então, ele estava abrindo aqui em Toronto. Então... Era um college público? College Caramba, público. E aí, primeiro dia de aula, toda empolgada. Eita, vai ter aula presencial. Aí a gente recebe a notícia, não, vai ser online a aula. Fazer o quê, né? Você pegou aquela galera que pagou pra fazer o presencial e foi tudo exatamente. online. Muito injusto isso, né? Mas, em contrapartida, o nosso visto teve full time. Então, foi uma coisa muito positiva. E vindo de Aracaju, eu tinha pretensão de fazer o college e de ter a minha... Assim, vou fazer a questão todo o processo de imigração da minha carreira, mas eu quero entrar na minha área, né? Então, esse era um ponto que eu sempre busquei, entrar na área. Mas quando a gente vem para o Canadá, a gente precisa ser muito cabeça aberta e lidar com o nosso ego muito bem. Então, eu vi muito cabeça aberta de, tipo assim... E aí vem aquela questão de não saber dizer não, que foi um processo de maturidade meu que eu precisei aprender para dizer, esse trabalho serve, esse trabalho não serve para mim. Então, eu tinha os meus clientes de Aracaju ainda. Muitos deles eu perdi porque eles falavam, Rebeca, eu sei que você não vai voltar, por enquanto. Então, eu não vou poder ficar tão distante de você tantos meses. Então, a gente acabou, 8 anos de parceria, 7 anos de parceria, porque eu não estava presencialmente lá para dar aquele atendimento personalizado que eles gostariam. E eu entendi que fazia parte do processo. E aí veio a minha estratégia aqui também. Então, quando eu comecei a trabalhar aqui, eu trabalhei com evento. Então, eu trabalhei como babá. Eu nunca imaginei na minha vida limpar uma fralda. Não sabia, mas eu trabalhei cuidando de cachorro. Trabalhei como cleaner. Eu trabalhava limpando Airbnb. E logo que você vem naquela euforia, você trabalha de domingo a domingo. Então, era assim, conciliar o trabalho que eu tinha em Aracaju, mais trabalho como cleaner, mais as aulas, os assignments. Então, era sempre... Pandemia, tudo. Pandemia, até que estava bem flexível aqui a questão da pandemia. Que ano que era isso? 2022. Já era 2022, já estava final. Aqui foi muito pesado a pandemia.
No Brasil 2020, deveria ter sido, né? Mas não aqui foi tanto. muito pesado, assim. Mas enfim. Não, todo mundo fala, né, que fechou tudo. Fechou absolutamente tudo. Restrição de entrada em vários lugares, de aglomeração em público, foi terrível. Mas enfim, vamos continuar. 2022... Sim, eu vim em 2022, já né? tava mais de boa. Tava mais de boas mesmo. E, inclusive, na época, você passava por todos os lugares e tinha na porta dos lugares, estamos contratando. Que é mais raro a gente ver hoje em dia, 3 anos depois. É mais raro. E aí, o que eu comecei a ver como oportunidade no college, eu comecei a, tipo assim, fazer muita amizade no college com o diretor, com os professores. Como eu fiz o curso de Marketing Management, então eu fiz, assim, 2 colleges, cada um de 1 ano, né? E que contava, não sei como tá a questão agora, mas na época contava. Com 3 anos o PGWP, Isso, contava. E aí eu fiz 1 ano de Marketing e 1 ano de Project Management. Mas, assim, foi uma experiência que pra mim foi uma experiência muito positiva. Então, quando os professores falavam de rede social, eu falava, professor, você pode me dar 10 minutos para explicar sobre rede social? Aquela chata, sabe? Mas o pessoal gostava. E aquilo ali me deu uma perspectiva. Poxa, se eu tivesse um inglês tão bom, eu poderia até lecionar. Se eu fosse mais segura no idioma, né? Mas tudo é começo de carreira, né? E aí eu comecei a tentar entrar na área. Em que sentido? Tinha eventos de marketing. Então, tem um grupo de marketing chamado Brains. Conheço, já conversei com a... Esqueci o nome, qual é a presidente da Brains? Tem Cíntia. Ela veio aqui 2 vezes. Ah, foi a Cíntia? Pronto, ótimo. Ela é maravilhosa. Então, é um grupo que reúne marketing, todo mundo da área de marketing, de design, que está no Canadá. Então, o pessoal se ajuda muito com dicas, com opiniões, com empregos também, o pessoal se ajuda muito. E aí eu fui para um evento presencial e muita gente falava como é o nome que eu posso falar? Da Leslie, que é uma canadense, que ela é consultora. Conheço, consultora de com carreira. Ela, fantástica. Inclusive, Leslie. eu chamei ela para o outro podcast, ela não conseguiu ir. A Leslie é fantástica. A Leslie é fantástica. Então, assim, quando eu tive uma consulta com a Leslie, e era um momento que eu estava muito perdida. Porque é muita emoção ao mesmo tempo. Você está estudando algo que não é sua língua nativa. E você tem que estar aberto para a experiência, porque você quer isso. Ao mesmo tempo, você quer entrar na carreira, mas você não consegue. Ao mesmo tempo, sabe? Você fica ali meio perdido, mas eu estava aberta a todas as experiências, né? E aí, quando eu comecei a aplicar no Indeed, e aí surgiu uma empresa que me entrou em contato e falou assim, eu quero propor para você 6 meses que você trabalhe pra gente como estagiária na área de rede social. Aí eu fiz, legal, vamos nessa. Ele está, mas a gente não vai pagar. Aí eu falei, não, 6 meses não. 6 meses não, muito tempo. Não. Estagiário voluntário? Voluntário. Aí eu negociei 3 meses, né? E aí quando eu negociei 3 meses com eles, foi um processo que, assim... Cara, é muito desgastante você ter que se provar. Imagine você ter que participar por entrevista de emprego em português. Imagine em inglês. É muito desgastante. Então, eu fui, visitei. Aí você, aí levei uma apresentação de como é que a empresa poderia melhorar nas redes sociais. Então, é um processo de convencimento. Imagine o inglês não tá tão afiado quanto você acha que tá. Mas eu consegui a vaga e comecei. Só que era assim, uma vez na semana no office... E o restante era em casa. Mas o meu chefe, ele era muito de boa, muito tranquilo. Era uma empresa do segmento de HVAC. Então, é um segmento assim, quem é dono de casa aqui no Canadá, eles precisam ter toda uma estrutura de aquecimento da casa. Então, tem que ter o aquecimento, o heat pump, toda uma coisa que precisa. Então, era um segmento diferente para mim, mas dá bastante dinheiro. Principalmente a manutenção de HVAC. Dá dinheiro, né? Não pra gente, para os donos. Mas, ao mesmo tempo, eu tava nessa. E aí, quando acabou o meu estágio, isso aí, comecinho de 2023, eu esperava ter um part-time. Era o sonho, era o meu sonho, ter um part-time. Só explicar, pessoal, para o HVAC, para quem não sabe, né? As casas aqui, diferente do Brasil, não existe chuveiro elétrico aqui, né? Então, existe um sistema todo que faz com que a casa seja aquecida no inverno e que ela seja resfriada no verão, digamos assim, né? Então você tem um aparelho, uma estrutura, um sistema chamado HVAC, que controla isso, né? Você regula a temperatura da casa, dependendo da época do ano, você precisa ter um aparato gigantesco que fica normalmente no basement das casas, tem uma casa de máquina, enfim, requer manutenção. Enfim, é um negócio bem legal para quem é dono disso, né? Perfeito, sua explicação foi perfeita. E aí eu tava na esperança de ter um part-time, e aí chegaram e falaram,
a gente não vai te contratar part-time porque não tem verba. E ali meu mundo caiu, desabei em chorar, porque era a minha esperança de entrar no escritório. E naquela questão de saber lidar, se dizia não, e sim, recebi uma proposta para trabalhar como cleaner da Universidade de Toronto, no bloco de engenharia. E eu muito imatura ainda, e eu falei, tá, eu quero. Eu não queria, mas eu falei, eu quero. Então, é também um processo de terapia ajuda, tá, gente? Precisa de muita terapia para imigrar. E... A gente chama aqui no Carreira de Between Jobs. Between Jobs, é massa. Porque Survival Jobs é uma forma de... que o pessoal chama, mas você tá meio denegrindo, né? Sim. Profissões que são pessoas que vivem super bem, que são super dignas. Então, a gente chama de Between Jobs. Não é aquilo que você quer, sim, porque você tem outras ambições, entendeu? Mas perfeito. É uma transição. Foi. E para mim foi durante 3 meses. Então, eu tive... Minha experiência com as pessoas que eu trabalhei foi muito legal. Analisar o comportamento das pessoas foi muito interessante também. E entender o que é pra mim e o que não é. E eu comecei assim, como os horários não estavam batendo, eu chegava em casa, era um part-time à noite, eu chegava em casa muito cansada. Então, assim, não tava bem pra mim. Eu perdi, assim, não tava legal. Mas eu tive 3 meses de experiência. Mais paralelo a isso, como eu estava buscando entrar na área, logo que eu cheguei em 2022, eu cheguei no Brains, gente, falei bem, bem abrasileirado, bem sergipano agora. Mas eu cheguei lá e mandei no grupo bem cara de pau, falei assim, gente, ó, eu cheguei, quero entrar na área, o que tiver de vaga de estágio e tudo mais, pode mandar que eu topo e tudo mais. Certíssimo. E ofereci. Certíssimo. E nisso, chegou uma oportunidade full time, mas eu não ia conseguir conciliar com o college. E uma pessoa pediu meu currículo e 6 meses depois essa pessoa entrou em contato. E aí ela veio conversar comigo e ela falou assim, brasileira, e ela falou assim, ó, eu gostaria de que você viesse aqui para a empresa, mas eu quero ter respaldo para dizer para a dona da empresa que eu preciso de uma assistente e eu preciso que você trabalhe 1 mês de graça. E aí eu falei, ai gente, de novo. Aí eu peguei e falei, ó, nesse 1 mês, vamos fazer assim, híbrido e tudo mais. Eu vou trabalhar, vamos levar essa experiência como estágio ou como voluntário, entenda como quiser, mas eu vou tentar aprimorar o que eu puder, que eu veja de gap na empresa. Tá. Ela conseguiu, né? Eu mandei meu currículo, minha cover letter, meu portfólio. E aí foi uma empresa totalmente diferente, que foi uma bridal company. Então, tipo, a dona da empresa, ela é uma fashion designer, então ela desenhava os vestidos, tem equipe de costureiras, e inclusive eles já venderam até vestido pra Netflix. Legal. E era totalmente 2 mundos, o HVAC com a bridal company, e eu fiquei assim, encantada, porque você vê as modelos vestindo aqueles vestidos de noiva, tudo. E aí... Mas você tinha saído da HVAC ou você tava lá ainda? Não, eles deram não pra mim, né? Tá. Mas na época meu visto tava 40 horas, né? Então meu visto tava full time. Então também qualquer coisa eu estaria coberta. Mas eles disseram que não me contratariam. Porque não tinha verba e depois descobrimos o motivo de não ter verba, que aí são coisas da empresa. Não, mas eu achei que você poderia ter continuado como voluntária de repente. Não, o bom, gente, de ser uma pessoa legal, open door sempre, tá? O RH gostava de mim. E eles tentaram, e meu chefe também gostava de mim. E eu era a única brasileira na empresa. O restante era tudo canadense. E eles conseguiram depois um freelancer pra mim. Então foi basicamente 3 meses na Universidade de Toronto e eu falei, gente, não dá mais. Aqui é o meu limite e pronto, saí de lá. E depois foi emendando o part-time. Eu passei 1 mês, né? E aí eu conversei com a minha chefe, que ela é de Recife, e aí eu falei que ela era de Recife. Ela é de Recife, né? Aí eu falei, ó, eu realmente não tenho como ficar mais trabalhando voluntário e eu preciso saber se eu vou ganhar meu part-time ou não, porque eu vou procurar outra coisa. E ela falou, não, vou conversar com a dona e vamos ver o que é que vai dar e vou chegar junto. E ela conseguiu um part-time pra mim. E era tão feliz, gente, eu ir pro meu part-time, tão feliz, mas imagina... Eu tinha evento, tava lá trabalhando nos eventos. E, assim, eu não tinha assim, tudo era motivo para eu poder desenvolver o inglês, tudo era motivo de eu estar no processo, porque existe, e ao mesmo em paralelo a isso, com as consultorias da Leslie, que foi uma coisa que eu nunca abri mão. Então, durante 2 anos, a Leslie me acompanhou em consultas semanais, foi um investimento que eu fiz, que pra mim ela agia como uma coach / psicóloga, sabe? Então, ela me guiou muito nesse processo de aculturação, de criar a sua Canadian Self,
porque a gente acha que não, mas a gente precisa ter esse entendimento. E o processo de aculturação leva muito tempo, porque a aculturação é você entender e se adaptar a uma nova língua, a uma nova cultura. Porque existe um choque cultural muito grande em vários sentidos, no profissional, no pessoal. E a Leslie, ela foi me guiando, como é a questão do comportamento na empresa, como é analisar, né, como é entender o esquema, a cabeça dos canadenses, né, como eu me desenvolver também para eu ter um comportamento, né, que fique entre o meu Brazilian Self e o meu Canadian Self, que estão alinhados. Então, ela fez toda uma descoberta psicológica em mim, que para mim foi um choque, assim. Eu falei, realmente, tudo isso que você traçou sou eu, profissionalmente. Ela é muito boa. Eu fiz consultoria com ela também, então sei exatamente o que você tá falando. Ela é muito boa. E, assim, eu fiquei consegui entrar na área, né? Mas não era algo que me sustentava. Vou falar assim, pagava as contas básicas, né? Você com part-time... part-time? Ah, tá, o part-time. O part-time, ele paga as contas básicas. E aí eu consegui em paralelo um freelancer. E com essa empresa da HVAC, e tava eu lá, no freelancer, no part-time, e pronto. E as aulas online, né? Quando foi... mais as empresas do Brasil, né? E que eu fui perdendo aos poucos, que faz parte do processo, né? Dependendo da empresa. Mas, gente, eu não desisti de entrar na área. Então, foi uma coisa que, pra mim, foi muito importante. Mas é uma área muito difícil, muito competitiva. Você tava brigando com uma galera aí, né? Brigando com a galera e mostrando portfólio, que isso que é um ponto muito importante. Não só, tipo assim, entrei em alguns projetos aqui, sabe? E é muito interessante porque o comportamento das pessoas também são seres humanos, né? Não adianta cultura, roupas independentes, são seres humanos. Então, eu entrei em projetos que você desenvolvia o projeto e, tipo, a pessoa ia te pagar e a pessoa não pagava e você, e o dinheiro? Mas você só fala em dinheiro? Mas não vou trabalhar de graça. É claro. Então, tem todos os comportamentos de pessoas que querem tirar vantagem também, assim como tem pessoas boas e sérias, mas você experiencia tudo. Então, você tem que estar bem seguro do seu eu profissional, né? Para poder lidar com tudo que acontecer. E aí, foi interessante porque quando eu estava já na reta final, dezembro já acabava o college, né? 2023, eu consegui o part-time no HVAC. Oh, que celebração! E aí, eu fiquei com 2 part-times, mais o college. E aí, meu chefe, ele era muito tranquilo. Ele falava, se você tiver aula do college, meu visto, ele estava liberado para trabalhar full time. Então, ele falava, pode ter aula do college, fique tranquila, você só sabe suas demandas para entregar e pronto. Né? Então, eu alinhava, tinha que entregar assignments. Então, foi muito puxado minha fase de estudante. Mas eu tentei, a todo custo, entrar na área. E aí, foi aplicando o visto de estudante também com consultoria. Não foi menos de um mês depois. Apliquei em dezembro, quando chegou em janeiro. 15 dias depois eu recebi a aprovação do meu PGWP. Eu fiz, gente, a imigração não deu nenhum respiro pra mim. Nossa, você conseguiu, os seus prazos foram bons, né? Porque... Eu nem sei se foi tão bom. Não, porque você falou, porque você estava cansado, você queria, entendi, tudo bem. A gente queria um prazo maior. Mas foi o tempo também que eu fiz a transição. Que aí foi um momento muito interessante. A minha carreira aqui no Canadá... Foi uma jornada bem interessante. Que aí, quando eu entrei, eu vivenciei 2 áreas totalmente, assim, a área de rede social, fui assistente de marketing, foram áreas totalmente diferentes, complementares, de segmentos diferentes, mundos diferentes, mas quando chegou na hora da contratação, aí foi que, e agora, né? Por onde a gente vai? E aí que foi uma hora muito interessante de você poder falar, eu tenho o poder de negociação também. E aí foi nas 2 empresas, a negociação que mais fazia sentido na época eu fiquei. E a outra empresa minha chefe falou, não, apoio você, eu sei que vai ser melhor. Então, sempre portas abertas, gente. Falei pra minha chefe, vou te ajudar a encontrar uma pessoa com o mesmo perfil que o meu e tudo mais, pra não deixar esse gap na empresa. E fiz isso. E meio que... fiz essa intermediação para ela conhecer uma outra profissional brasileira também que pudesse dar o suporte, né? E fui trabalhar na área de marketing. Então, eu estava, felizmente, com o meu full time. Indo trabalhar, feliz, porque é tão bom, gente, quando você tá na área que você trabalha e você quer aquela área para você e você faz, cara, tô indo, tá fluindo, né? E tava eu feliz trabalhando. E 4 meses depois que eu estava com o meu full time, infelizmente, a empresa passou por problemas financeiros.
E foi um momento muito delicado que a gente teve que realmente... Como profissional, eu nunca imaginei passar por aquilo, mas foi um momento muito difícil. Então, começou a ter muito problemas financeiros e chegou a hora de, gente, vamos procurar outro emprego. Então, tipo, tava tudo ótimo e de repente... Mas a empresa dispensou você ou você previu que já foi procurar outra oportunidade? Começou a ter um movimento muito estranho na empresa, que é uma coisa que não existe normalmente, que são os atrasos de salários, né? Começou a ter esse momento e aí tinha as reuniões com os donos e tal, mas não havia tanta transparência. E aí chegou um momento que todo mundo percebeu que, cara... O barco tava afundando. Tá afundando. Tá todo mundo no mesmo barco, o Titanic é o nome. É, literalmente isso. Só que você não imagina passar por isso no Canadá, né? E aí foi um momento de todo mundo... Era uma empresa que estava crescendo, mas eu acho que financeiramente ela não teve as melhores escolhas, sabe? E foi procurar emprego de novo. Então, gente, você achar que tá tudo estabilizado ali. Você fazer... Eu, que sou super organizada, fiz todo o meu plano no Canadá e vamos procurar emprego de novo. Não, e parou os part-times, né? Você já tava... Não, eu tava no full-time já, não, sim, né? não tô falando... Então, quando você assumiu esse full-time, você abriu mão dos part-times que você já tava ok lá. E é que foi numa dessas empresas que eu... Foi uma das empresas que eu... Foi a do HVAC, né? Então, tipo, foi empresa... Achei que era uma terceira empresa. Não. Eu acabei negociando com as empresas que eu tinha. Eles me deram a proposta, né? E aí, a que mais fazia sentido no momento, eu aceitei. E aí foi carreira de novo, né? De, tipo, você parar e falar, e agora? O que é que eu vou fazer? Aí vem os perrengues, né? Que a gente precisa ter muita saúde mental, espiritual e física para lidar com os processos de migração. E vamos lá de novo. E a Leslie sempre comigo, me orientando. E vamos lá. Preparar o currículo de novo, preparar a covelera, fazer a questão das aplicações tudo de novo, sabe? E naquela época, assim, eu entrei num momento de... Gente, eu vou começar a pegar o que vier. E aí depois eu parei e falei, não, eu tenho um objetivo. Qual é o meu objetivo? A minha área de marketing. Então, vou dedicar o meu tempo, a minha energia para focar no marketing. E aí comecei. E aí uma dica para quem tá procurando emprego, tá? Eu fiz uma tabela no Excel e colocava o nome da vaga, o link, o range salarial da vaga, as especificações da vaga, até para você lembrar. Porque às vezes você aplica para tanta vaga que é tanta coisa, E aí apliquei para, na época, 70 vagas. Foram bastante. Participei de 11 entrevistas. Quanto tempo? 70 vagas? 3 meses. Você te falar que isso é muito pouco. Graças a Deus. Eu passo pro meu mentee, não, tô falando quantidade de aplicações. Sim. Eu passo pro meu mentee agora, inclusive conversando com a Tati, que é recrutadora, mudaram um pouco das regras. Sim. Meus mentees, pelo menos 40 aplicações por dia. Eu tinha mas é aquilo, né? É networking, você tá preparado, você tá com o portfólio pronto. Então, assim... Era aplicando e adaptando covelera. Porque aplicar para trabalho também é um trabalho, gente. Com certeza. Isso. Eu falo nos meus mentees 40, mas assim, na parte online, né? A parte de network é essencial. Você tem que fazer o network. Não é aplicação online, mas você também tem que aplicar, né? Mas o network é fundamental, você tá fazendo certinho. E a Leslie é muito boa, né? A Leslie foi um anjo, assim. E não só orientação, porque tem muitos, tipo assim, quando você passa por uma questão dessa de sair do emprego... de uma forma assim que você fica num limbo e aí você fica perdido sem orientação. Então, por isso que é muito importante você tentar entender todos os seus direitos também como trabalhador. E, vou aplicar para AI? Não, que é o Employment Insurance, né? O que é que eu vou fazer, né? Porque a gente fica perdido com tanta informação. E comecei e foi participando de entrevista. E cada etapa de entrevista parece um Shark Tank foi um Shark Tank na minha vida. Foi tipo assim... várias pessoas, aí vem todas as fases das entrevistas aqui no Canadá, né? E era desafiador, foi muito desafiador. Mas networking sempre. No Brain surgiu uma oportunidade, uma vaga para a área de social media, e aí eu apliquei, e era brasileiro também, então viram, gostaram do meu portfólio, eu consegui voltar para a área e continuei atuando na área. Então, atualmente, hoje, eu estou trabalhando em uma agência de publicidade, na parte de social media, né? Então, é aquela pancada de agência, né? Que é muita informação, muita coisa, mas é muito bom você sentir que tô no lugar certo fazendo a coisa que faz sentido pra mim.
Então, apesar dos ups and downs da imigração, né, de todo o processo, é você focar e falar, nesse momento da minha vida faz sentido isso pra mim. Você se realocou, então, em 3 meses? Porque... Foi relativamente rápido pro processo de alocação, principalmente no período que a gente tá vivendo, 2024, isso, né? Foi 2024. Foi 2024. Mas me realoquei rápido, mas não... Eu acredito que tem muitas coisas também. Eu já estava há muito tempo me preparando. Sim. Já estava com... Não foi uma coisa que eu fiz uma consultoria pontual com a Azuleza. Não, eu já vinha me preparando. E você trazer confiança para a entrevista e tentar convencer pessoas... Eu já escutei coisas assim em entrevista que eu fiquei... né? Como é que eu posso confiar se a sua língua nativa não é o inglês, né? Nas suas skills. Então Eu acho que para isso, para quem trabalha com marketing, né? É um puxado. pouco mais pesado. Já é para todo mundo, obviamente, Sim. né? Mas quando você vai trabalhar produzindo conteúdo na língua deles, né? Sim, é pior ainda. Eu lembrei, né? Eu peguei 3 meses, um part-time também. Olha como o mundo é interessante, a vida é interessante. Tinha uma empresa dos Estados Unidos contratando. Então, nessa minha época de estudante, tinha um part-time... part-time não, era como se fosse um freelancer de 3 meses para uma empresa dos Estados Unidos. E boa parte da equipe era brasileira. E parte da equipe era da minha cidade. Olha, que coincidência. Uma pessoa muito talentosa entrou e aí foi trazendo outros talentos. E aí eu tive uma experiência muito boa nessa empresa. E era uma empresa de corda. Eles vendem corda para as pessoas pularem. Corda de fitness, né? Corda fitness. Então, assim, foi uma experiência ótima. Então, foi numa época que a gente fez o rebranding da marca. Então, foi toda uma época que a gente precisou estruturar a rede social. E foi uma experiência muito legal também, porque você lida com um mercado diferente, com um e-commerce diferente. E aquilo tudo ali portfólio, minha gente. Foi portfólio. Fora voluntário que eu fazia. Então, foi tudo se voltando para portfólio, né? A agência que você tá hoje, acho que a vantagem é que você trabalha com várias indústrias diferentes, né? Sim. A agência de publicidade tem isso, né? É uma agência digital e a gente trabalha com diversas indústrias. Mas cada empresa tem um perfil diferente. Então, tem uma empresa que, por exemplo, na empresa de Tivec, que eu trabalhei, eles investiam muito na questão de criação de conteúdo em vídeo. Então, nesses felizes 4 meses que eu tava lá, como full time, né? Que eu tava antes, era a empresa, tipo assim, eles liberavam a gente de visitar um cliente para poder gravar vídeo. Então, a gente viajava até a casa do cliente. Então, a gente tinha um technician que a gente criava conteúdo com ele pro YouTube. Então, pra rede social era um sonho, né? Ter tanto conteúdo ali e tal, porque são perfis diferentes, né? Provavelmente o cliente era privado, né? Ele tinha que fazer propaganda o tempo inteiro pra conseguir cliente. Isso. Cliente privado é desafiador. É porque é departamento de marketing, então você trabalha para uma marca ou para as marcas acessórias que a empresa vai criando. Já uma agência digital, você trabalha para vários segmentos, várias marcas, cada um com o seu perfil, mas a gente tem que desenvolver um ótimo trabalho por onde a gente quer que vá, e sempre também, né, manter as portas abertas, fazer o networking, então sempre estar ali contribuindo, ajudando e aprendendo também, porque, gente, não adianta. Você pode ser sênior no Brasil, mas chega aqui, você baixa a sua cabeça e vai falar, eu vou ser júnior. Eu não tenho essa experiência e eu vou passar por todo o processo de novo, até você um dia construir seu portfólio. E assim, investir na educação. Então, enquanto eu estava estudando, eu ainda fiz um curso que recebi indicação de uma amiga, um curso de marketing digital. E é um curso irlandês, e aí, tipo, é um curso online também, é uma certificação muito legal. E aí fiz também essa certificação. Claro que não dá tempo de tanta coisa, né? O que eu gostaria de fazer não dá tempo. Mas, assim, não estagnar, sabe? Sempre tá buscando conhecimento, sempre tá buscando aprimoramento. Porque hoje eu tô aqui na publicidade, mas vai que amanhã eu possa estar em outra área. E qualquer outra área que eu esteja, eu tenho que fazer muito bem feito o meu trabalho, sabe? Então, é interessante porque eu tinha essa visão de empreendedorismo no Brasil. E aqui eu já não tenho tanto essa visão de empreendedorismo. Eu gosto muito de 9 to 5, sabe? Trabalhar o 9 to 5 pra mim, sabe? Fazer o meu trabalho, contribuir com o que eu posso fazer. E a gente vai contribuindo pra empresa, vai criando nosso portfólio também.
E isso me impressionou, porque normalmente as agências, a gente fala 9 to 5, mas quando você trabalha numa agência de publicidade, normalmente, né, as pessoas que eu conversei falam que eles trabalham Muito, depende do perfil da fora empresa. isso. Não é uma regra, né? O seu, então, você consegue... Não, a minha agência, ela é uma agência medium size, né? Small medium size. Então, ela é, tipo, ela é mais tradicional. E desde o primeiro dia, o dono falou, ó, que é 9 to 5, entendeu? Ninguém vai te incomodar no final de semana e tudo mais. Mas, obviamente, quando a gente tá lá, a gente é bem focado. Mas, depende muito do perfil da empresa, sabe? Tipo, depende muito do perfil do gestor, depende muito. Cabe a você entender o momento de vida que você tá e se aquilo faz sentido ou não pra você. Eu acho que tudo tem isso, sabe? Porque não adianta muito a gente... Tem gente que, assim, pode estar no melhor trabalho do mundo, mas vai estar sempre reclamando, né? Então, acho que se você manter uma cabeça mais... gente, não é fácil você lidar com a rotina, você lidar com muita coisa. E, assim... Já dizia as más línguas, né? Não tem trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar. Brincadeira, não leva a sério, não. Não, mas é assim, mas, por exemplo, são todos perrengues. Por exemplo, quando eu trabalhava... o commute pra... eu tô querendo falar inglês, gente, que metida. Não, mas sabe por quê? Não é isso. Você falou de inglês, eu vou dar uma pausa ali. Porque tem muitas pessoas que, quando a gente tá no Brasil, que metido fala inglês. Não é, cara, mas não existe, cara. Eu saiba, desculpa, por acaso exista, uma palavra que reflita tão bem você a dirigir ou se locomover para trabalhar, que nem commute. Eu não sei, não tem uma palavra em português? A locomoção? Locomoção, porque o commute é exatamente isso, é uma deslocação da sua casa pro seu trabalho. Então, ela vai explicar, não, entendeu? Então, tipo assim, mas sabe que é engraçado que as pessoas vão, pô, mas não é metido falar termos em inglês. Cara, não é isso, a gente vivencia isso, a gente vive eu trabalho em inglês. Era o meu sonho, gente, falar inglês. E hoje eu falo todo dia. A gente faz isso, então, tipo assim, não é querendo colocar, é porque, tipo, ela tá tão acostumada que nosso cérebro é preguiçoso, né? Sim. Ele sempre tenta a conexão mais fácil. Então, commute é mais fácil pra falar. É verdade, é verdade. Mas é interessante porque eu vivia numa zona de conforto na minha cidade tão grande. Zona de conforto que eu falo assim, as pessoas conheciam meu trabalho, então querendo ou não, tipo, Rebeca, tem uma vaga aqui, a gente já conhece seu trabalho, você quer aplicar? Então, querendo ou não, tinha aquelas, né, confiança, facilidade, o QI, né? Mas você nasceu lá, todo mundo te conhece, você fez seu networking lá, aqui você vem do zero. É do zero, meu filho. Mostrar trabalho, gata, porque é puxado. E aí tem todos os, tipo, mesmo, mas meu trabalho é longe, mas você vê, tipo, cada vez mais, eu lembro que na época uma pessoa botou num grupo bem assim. E aí, olha como é o momento de vida de cada pessoa. A pessoa colocou, hoje eu só trabalho remoto, eu não aceito mais ir pro office. Aí outra pessoa botou assim, mas pra mim híbrido tá bom. Aí eu botei, gente, tendo um trabalho que paga em dia pra mim tá perfeito. Aí eu trouxe essa discussão, sabe? Mas é muito assim, se faz ou não sentido. Então, não é que eu tive sorte. Eu batalhei bastante pra estar na área, sabe? E não é porque eu recebi um sim, mas eu recebi muito não. E é muito frustrante você estar ali pensando que você tá naquela fase estabilizada e de repente vem uma rasteira e você faz, meu Deus, deixa eu me levantar aqui, deixa eu focar. No teu caso, você conseguiu, né? Você conseguiu tanto batalha, conseguiu, aproveitou um pouquinho, bum. E é frustrante, porque você participa de uma entrevista, aí tipo assim, passa aquele gap de meses sem dar retorno, semanas. E aí tipo, faz assignment pra entrevista, que tem muito isso também. Participa do Shark Tank, que é tipo 3 pessoas... te reavaliando, te perguntando um monte de coisa, é bem desgastante. E aí depois, cancelamos a vaga. Imagine, né? É bem puxado. Então, é muita força de vontade de você querer estar no Canadá, é muita força de vontade de você querer estar na área, né? E o que eu gosto é que aqui você pode ser tudo que você quiser, sabe? É uma coisa que eu super concordo com você. Survival job. Eu lembro que quando... É muito comum no Brasil... a depender da sua classe social. Por exemplo, lá em casa, a gente tinha uma pessoa que a cada 15 dias ia lá ajudar a cuidar da casa, limpar a casa, e a gente tava lá ajudando. Quando eu saí de lá, eu falei, me ensina a fazer essas coisas. E quando eu vim pra cá que eu trabalhei, minha mãe ligou pra ela e falou, quem tá limpando? Aí eu falei, tô limpando com a ajuda que você me ensinou. Obviamente é diferente, né? Os produtos são diferentes, né? Não tem ralo no banheiro. Não tem cloro, né? Uma coisa assim pra passar. E ela ficou impressionada, porque ela não imaginou. Eu falei, não, aqui eu trabalho assim, assim, assim. E, tipo assim, o que no Brasil a gente pode taxar tal profissão é porque a pessoa não teve a oportunidade de estudar ou tudo mais. Porque a gente sabe
da realidade, mas aqui não tem isso. E eu Tem sempre pessoas muito que escolhem orgulhosa. fazer isso, porque dá bastante dinheiro também. Oh, Essas profissões dão muito. Justamente. Só me explicar aqui, falar, pô, não tem ralo no banheiro? Tem. No chuveiro tem, na banheira tem ralo. Não tem ralo fora desse ambiente. A gente não vai ter a sensação de jogar água na casa pra poder passar o rodo, né? É diferente a sensação. Quanto tempo você já tá nesse seu... 3 anos. Nesse meu emprego? 1 ano já. Caramba, que legal. Legal. 1 ano. E você tá gostando até hoje? Gosto, assim. Eu acredito que faz... tem que fazer sentido. No momento que não fizer sentido, aí você analisa, tá no momento de transição de carreira, tá no momento de mudar de empresa, mas pra mim faz sentido. Eu gosto muito da equipe, gosto muito do fluxo de trabalho, entendeu? E é uma coisa que você vai construindo a confiança com o tempo, vai entendendo as relações com as pessoas com o tempo também. Então é uma coisa que vai se construindo. Claro que cada empresa você vai ter mais liberdade ou mais limitação. Por exemplo, na empresa das noivas eu tive a oportunidade de trabalhar com influenciadora. Então eu ia com a influenciadora para ver ela fazendo a prova do vestido de noiva. Eu estava lá filmando as modelos, né? Tava lá acompanhando todo aquele processo. E aí na HVAC a gente já tinha um outro perfil. Em agência você já tem uma outra estrutura de trabalho. Mas assim... Você adapta, né? A gente vai se adaptando e trabalhando. E... Muito bom. Se tá na área, se tá bom, tá ótimo. Mas o que eu mais acho interessante é que, por mais que eu comecei com 17, hoje eu tô com 32. Então, 17, tem muitos anos aí, vai. Mas, tipo assim, desde sempre na área de rede social são tantas mudanças, gente, que tem uma hora que eu falo, gente, meu Deus, não vai acabar não essa rede social. Sempre vem novas redes sociais, sempre atualização. Tendências, né? Tendências. Mas é legal quando você tem uma coisa disruptiva também, que você vê que é diferente, você tem que se adaptar. Eu até falo, por exemplo, a gente tem um dos nossos patrocinadores aqui, que é o eBurger. Quando eu conheci eles, eu falei, cara, os caras são doidos, eles vão fazer hambúrguer pra canadense, a mesma coisa que o canadense fazer samba pra brasileiro. Sim. E eu não sei se você já teve a chance, não sei se também é o tipo de comida que você gosta, mas é bem diferente, que é um hambúrguer gourmet. Se vocês estão aqui na região de Toronto, vão lá experimentar, eles criam várias novidades e tal, é maravilhoso. Quando eu comi, eu entendi, eu falei, cara, agora eu sei por quê. Mas, gente, mas precisa. Por exemplo, sabe uma coisa que eu sinto falta daqui? O podrão. Não sei se você tem isso na sua cidade, mas podrão. Sim. Sair de um show, assim, comer aquele X-frango. Aqui você vai sair do show, tá tudo fechado. Justamente. Eu sinto falta desse tipo de coisa aqui. E esse hambúrguer, assim, pessoal, segue ele, eu vou colocar o endereço aqui na rede social. Se você está aqui em Toronto, procura, eles estão sempre aparecendo em vários eventos, pop-ups. É maravilhoso. Prova e depois vem aqui e deixa comentário. Tudo de brasileiro é maravilhoso, gente. Legal demais. Eu fico feliz de ver essa trajetória, você tão nova, com tanta experiência, passando por vários perrengues que você comentou aqui. Sim. Vários convidados nossos já passaram similares e o interessante é ver como você superou isso, né? E como você conseguiu atingir seus objetivos e como você traçou esse plano. Sim, tão bem executado também, né? Foi. Gente, tem que ter bem planejado, viu? Você tem que ter... E, por exemplo, mesmo hoje, eu ainda tenho um acompanhamento de consultoria. Eu não... Muita gente fala assim, eu vou aplicar isso sem ajuda. Eu acho sensacional. Quem tem essa maturidade, eu não tenho. Eu preciso de aconselhamento profissional, porque se não é da minha área, eu falo, olha, Deus no céu, você na terra pra mim, pra me ajudar a fazer esses processos. Porque assim, agora, principalmente, assim, a gente chama da Era Dourada, já acabou, né? Que foi a era ali de 2013 até 2022. Então, muita coisa mudou. Eu fiz o meu processo sozinho, né? Mas, assim, e mesmo assim eu cometi alguns erros. Sim. Que a migração acabou que no final deu tudo certo, mas agora, com todas essas mudanças, é ainda muito mais arriscado, muito complexo, né? Então faz sentido você ter um apoio, né? Tem que ter muito cuidado, gente, porque são tantos detalhezinhos, assim, que às vezes você perde porque uma besteirinha, sabe? Então, a imigração é uma caixinha de surpresa. E a gente tem que estar pronto para todas as surpresas. Não, e é sem critério total. Ainda tem isso, né? Tem gente que nega prova. Principalmente para quem vai estudar agora, está sendo muito visto negado, né? De estudante. Para algumas nacionalidades específicas, não quero citar nomes aqui para não me... Vamos mudar de assunto. para não me prejudicar aqui, mas... Não, mas eu entendi. Bom, vamos lá. Vamos começar então os quadros do Carreiras, né? Pronto. Acho que é legal. Vamos começar. O primeiro quadro que a gente tem aqui é um quadro de lazer. Tem alguma coisa que você não fazia no Brasil, começou a fazer no Canadá, ou você começou a fazer aqui no Canadá e não tinha no Brasil? Que você... Claro, você passou por muitas provações aí. Provações de vida, mas sim. quando você tinha alguns momentos livres, né? Que você
faz? Eu gostava muito de ir à praia, que eu não vou tanto pro lago aqui. E quando alguém fala, vamos para a praia, eu falo, isso não é praia. Mas aqui no Canadá, gente, pra ser honesta, tinha mais hobby no Brasil do que aqui, viu? Eu tocava bateria. Que legal. Eu tinha muito hobby. Você não Eu fazia toca aula mais de teatro. bateria? Não é muito caro aqui. A estrutura é diferente, na verdade. Eu acho que a estrutura do professor ensinar é diferente. Então, pra mim, eu tenho que ter o professor do meu lado ensinando, mas o professor em pé, botando as partituras, eu fico doida. Eu não consigo. Já fiz algumas aulas, mas não Você consegui. tentou com brasileiros? Tem uns brasileiros específicos da Tem aula. mesmo? Tem brasileiro aqui? Ah, então vou procurar professor de Eu sou bateria. Eu sou guitarrista. Me indique, pelo amor de Deus. A gente conversa Não, depois. eu quero. Eu tocava bateria. É. Mas eu acho que uma coisa que aqui possibilita são as estações. Então, tem coisas que a gente faz que eu não fazia. Tipo, eu não fazia esquibunda em Aracaju e aqui eu faço na neve, né? Então, às vezes, ir pra uma cidade pra fazer... Mas um hobby assim... Eu acredito que a imigração me moldou muito. Mas, gente, ler... Eu acho que foi um hobby que eu trouxe, que eu continuo, mas não trouxe nenhum hobby que eu criei no Canadá e trouxe pro Brasil. Acho que era tão focado no inglês, a melhorar, sabe? Que eu acabei perdendo alguns hobbies. Sabe uma coisa também que é importante, né? Que quando você muda de país, muita coisa você vê, né? Tem muitas pessoas que ajudam outras, né? Ajudam a família, na verdade. Vem aqui, começa a ganhar dinheiro e ajuda a família do Brasil. Então, por exemplo, a forma que a gente recomenda aqui, a mais segura que a gente tem um dos nossos patrocinadores é a Brasil Remitência, inclusive a nossa vizinha, né? Ela tá aqui do outro lado. E ela é uma empresa que já está há mais de 30 anos no Canadá, da Ângela, querida, já entrevistamos ela também. Então, se você quer uma forma segura, um atendimento caloroso, humano, personalizado, fala com o pessoal do Brasil Remitência. Os links estão aqui na descrição também. E eles atendem tanto em português como espanhol e inglês, obviamente. Também, mas vamos para o nosso próximo quadro aqui, que é um quadro pergunta simples e direta para você, Rebeca. O que é o Canadá para você? Era o meu sonho. Não, o Canadá é a realização de um sonho, sabe? De, tipo assim, às vezes na rotina a gente esquece, né? E quando eu olho a Cenital, eu paro... Gente, tu sabe onde você mora, menina? Tipo... Você via os arcos da Orla de Atalaia e agora você tá vendo o Cenital. Então, pra mim, o Canadá é um sonho, é uma aprovação. Mas eu vou citar frases que eu ouvi durante a minha trajetória e que eu concordo. O Canadá é para todos, mas nem todos são para o Canadá. Eu acho que o Canadá, ele é um país que ele aceita com mais facilidade, ou até então aceitava, né? Mas eu acho que nem todo mundo tá pronto para passar pelo processo de imigração. E principalmente como eu vim sozinha e passei pelo processo... E ainda, né, eu passei pelo processo sozinha. Você se pergunta muito se aquilo ali tá fazendo sentido, se não tá. Então, é provação atrás de provação. E você fala, não, era o meu sonho. E tem que continuar fazendo sentido, sabe? E tem outra frase também que eu acho que uma amiga me falou e eu concordo. O Canadá não te deve nada. Você está aqui por escolha sua. Então, assim, o Canadá me moldou de muitas formas. Eu falo que eu cheguei aqui como uma menina e hoje eu sou uma mulher. Então, a segurança que esse país me traz, as belezas que esse país me proporciona, porque eu acho a coisa mais linda. Minha cidade era 32 graus, eu já ia falar inglês. Todo dia era verão. Inverno, uma chuva ou outra, e dava 20 graus, 24 graus, todo mundo morrendo de frio. E aqui eu posso ver a neve, aqui eu posso ver outras coisas, sabe? Eu posso andar com meu celular na rua. Então, para mim, o Canadá, ele é um sonho, a segurança é uma superação. Eu não tenho ambição de carreira no sentido, como muitas vezes no Brasil a gente acaba, eu quero ser gerente, diretor, não sei o quê. Aqui eu sinto, cara, como é bom ter uma vida legal, tranquila, estabilizada, que você possa aproveitar, que você possa visitar novos lugares. Eu acho que o Canadá, ele possibilita isso pra gente, sabe? Da gente poder juntar o nosso dinheiro pra poder... Eu fui pra Cuba, menino! Entre meu part-time e meu full-time, eu falei, gente, eu preciso fazer uma loucura. Fui pra Cuba e eu falei, caramba, quando é que na vida eu estaria tão segura pra ir pra Cuba? Ou pra outro país sozinha, né? E super em conta, né? Os valores que tem pra Cuba são muito interessantes. Então, vários, né? Sonho, possibilidade, oportunidade, superação... Amizade, porque aqui os seus amigos se transformam em sua família também.
né? E aí, na sua trajetória, você vai vendo todos os tipos de pessoas. Eu era muito inocente. Hoje eu falo, essa pessoa aí já também não é pra estar no meu círculo, né? Eu vejo muita coisa que você falou e muitas pessoas que passaram aqui, um resumo de muita coisa. Você evolui, né? Você aprende muito, que você tem que aprender, não tem jeito. Você passa por uma evolução de como pessoa e acaba que você se transforma, né? Você vira outra pessoa. Quando você volta pro Brasil, as pessoas não te reconhecem mais e vêm, mas o Canadá te deu isso, né? Você teve que desenvolver essas habilidades para conseguir entrar nessa realidade nova e se adaptar, né? E a gente fica e muito você humilde. Mulher sozinha é realmente parabéns. Ai, muito obrigada. Parabéns, porque eu sei o que é isso, não é fácil. Não é fácil, não. E estratégia também, porque, por exemplo, é muito engraçado, porque quando a gente chega sozinha, a gente se compara muito também. Essa pessoa tá naquela fase de vida que eu gostaria de estar. Então, eu lembro de momentos que eu estava me comparando com amigas que elas já estavam em outros momentos de vida, sabe? Com a vida mais estabilizada, já tinham passado pelo processo da imigração. E aí é você olhar e falar, meu caminho é esse. Deixa eu traçar o meu caminho, fazer minha trajetória, tudo direitinho. Obviamente é uma escolha, né? Eu acho que quando você tem alguém para dividir, tudo se torna mais leve. Mas eu busquei fazer desse meu processo o mais leve possível. Porque Canadá é terra... Como é? Aquele ditado? Filho chora e mãe não vê, né? Quantas vezes minha mãe me ligou, tá tudo bem? Tá tudo ótimo. E daí ligava o telefone, chorava, fazia, meu Deus do céu. Mas faz parte. Mas prova sua resiliência, né? Como você conseguiu. Prova a resiliência, como você falou. A questão da gente se tornar também humildes. Porque quando eu volto pra minha cidade pra visitar, depois de 2 anos eu visitei Aracaju, fiz uma surpresa. Minha mãe quase infartou. Mas você olha assim e fala... Eu amo essa cidade pra visitar, mas não pra morar. Eu não consigo me encaixar mais aqui. Que era como eu me via também antes. Eu não me encaixava lá. Eu falava, cara, Aracaju é muito pequeno para os meus sonhos. E aí as pessoas, porque você não vai pra São Paulo, pro Rio de Janeiro? Eu falava, gente, eu não quero o Brasil. A ousada, né? Tipo, eu não quero, eu quero... Mas não é o perfil. Tem gente que não nasceu pra ficar. Aí uma vez que você é picada pelo bicho morar fora, que você fez o intercâmbio, já era. Sim, é diferente. A experiência é diferente. Só que eu vi muitos amigos voltando também, porque falaram, não sinto que aqui é um país pra mim, não sinto, eu sinto falta da minha família, o clima não me agrada. Então, cada pessoa, ela chega no momento que ela vê, realmente não quero. E é ok, né? Que nem eu falo no início, quando eu vim pra cá, eu meio que ficava bravo com as pessoas que desistiam ou não vinham. Hoje eu aceito, no Canadá não tem que ser pra todo mundo. Sim, tem concordo. pessoas que são ok, e se ela vai estar sendo feliz em outro lugar, ok também. Sim, eu concordo. Isso é que importa, né? Concordo demais, concordo. Porque no final das contas, quando a gente, até às vezes a gente se pensa, sabe? Em alguns momentos eu parei, pensei e falei, ai gente, mas o que é que eu tô fazendo aqui? Aí depois eu falo, ei, acorda, vamos focar, olha o foco, daqui a gente só vai pro objetivo, né? E faz parte. E é muito bom estar aqui também compartilhando isso com você, que quando eu faço uma retrospectiva, eu falo assim, minha filha, tu se lascou, mas você tá bem. Eu chamo isso de cruzada canadense. Literalmente, é uma cruzada que você tá passando. É verdade. Existem 2 momentos, o pré-PR e o pós-PR, cara. Também no processo. Mas com fé em Deus, tudo fluindo bem. Muito bom. Bom, vamos pro próximo quadro que a gente chama aqui de Sal na Neve, né? Esse quadro tem desde o início do podcast, que a gente faz uma analogia ao governo jogar sal e abrir os caminhos, né? Amém, irmão. Então, se a gente passasse assim, olha, pra alguém que tá no Brasil, de repente, uma mulher também, lá na sua cidade mesmo, lá em Aracaju, querendo ver, fala, olha, que legal, também quero vir pro Canadá, trabalhar com social media. Qual que são as dicas que você fala, depois de tudo que você passou, falou, poxa, essas são as dicas que vão fazer diferença? Francês. Eu falo francês porque, assim... Eu sempre quis estudar o francês, mas acabei nunca dedicando muito tempo, sabe? Sempre fiquei só no inglês. Mas eu acredito que na área de marketing o francês faz... Em qualquer área, mas ter um francês faz muita diferença. E, obviamente, trabalhar, juntar dinheiro, porque se você não vier pelo francês... Se você não chega com PR já, você tem que ter um dinheiro, principalmente agora que tem que fazer mestrado, né? Se for pela questão do estudo. Mas na área de marketing, além das dicas que eu dei, né? Do networking, das coisas... Mas eu acredito que investir no francês faz muita diferença. Principalmente como o seu cérebro vai começar a pensar em inglês e em francês, né? Eu tenho amigos que vieram por essa via. Então, na pandemia, todo mundo, não, inglês. E eles, não, vou estudar francês e vou chegar com o francês. E eles já chegaram com PR, né? Com o francês, né? Então, hoje a minha dica seria o francês, de todas as formas.
Sabe o que é engraçado? É que a gente tá vivendo uma era moderna, né? No início do podcast, todo mundo falava, não, inglês, eu não falo inglês. Não. O francês, ela tá falando também, além de abrir portas profissionais, é a grande diferença nos processos migratórios agora, porque a nota de você é falante de francês tem uma nota alta, é mais baixa. Justamente. Então você conseguir sua residência permanente mais rápido. Mais E é uma rápido. coisa que é relativamente nova. Não era, se na minha época não era. Francês e inglês dava a mesma coisa, hoje não. Tem streams específicos Sim. de francês. E, por exemplo, tem pessoas que eu conheço que chegaram com francês e que eles, mas eles chegaram com PR já, e aí, tipo assim, quando você é PR, você paga mais barato no college. Então, tipo, vou me realocar profissionalmente, me recolocar profissionalmente. Ou então, tipo, trabalho pro Brasil, mas foram pessoas que já chegaram com PR. Então, cada trajetória, ela é muito diferente, gente, muito particular. Com certeza. Não se compare. Né? Tem só 195 podcasts pra você ver trajetórias diferentes aqui pra trás. 196 agora com esse. Cada pessoa... e principalmente é bom a gente ouvir de brasileiro, porque... muitas vezes eu que trabalho com rede social, vou falar de rede social também. Muitas vezes a gente vê a vida perfeita das pessoas na rede social, poucas pessoas falam da realidade, né? São poucas as pessoas que trazem essa questão, mas não se compare, gente, porque é muito único. O que dá certo para uma pessoa não é o que dá certo para outra. Às vezes a pessoa gosta muito do que faz, numa outra área, ganha muito dinheiro, às vezes a pessoa nem gosta, mas está pelo dinheiro, mas... No final das contas, aquilo ali tem que fazer sentido pra você. Porque você tá no país. Eu passei. Hoje eu tenho meu companheiro, mas antes, gente, você passar por vários. O meu primeiro inverno foi um sonho. O segundo eu já fiquei, gente, tá muito frio, né? Não é tão sonho assim. O terceiro eu fiz, mas gente, tá longo, né? Nossa, que coisa. E aí a depressão. Eles chamam de seasonal depression, né? É porque a falta do sol. Hoje eu tô aqui há tô aqui há 12 anos. Primeira vez que eu senti a ausência do sol foi esse último inverno. E eu nunca tinha assim. E eu não percebia que eu tava com isso. Você começa a sentir falta de ter pouco sol durante o dia. Nossa, gente. Aí você começa a se perguntar. É muito intenso. É como eu falo, gente. Tem que ter muita saúde física, mental e espiritual pra mudar de país. Independente. É porque o Canadá, o clima, ele acaba sendo mais intenso, né? Mas assim, imagine você se adaptar a uma nova língua que não é sua. E outra, não vá achando que a gente sabe inglês 100% não, viu? Todo dia é um novo aprendizado. Com certeza. Às vezes eu solto do nada umas coisas erradas assim, mas assim, as pessoas que trabalham comigo, elas também são pacientes, não vá achando que... Até hoje eu tenho dificuldade no on yet. Eu toda hora fico, gente, todo mundo, essa preposição aí. Preposição terrível. Mas abrir a cabeça para o aprendizado, né? E entender que a gente tá aqui para evoluir. Com certeza, muito boa, dicas fantásticas. É isso aí. Vamos para o próximo quadro, né, que a gente chama de Canadômetro. O Canadômetro é um quadro que fala a alegria da família brasileira canadense, né, onde eu vou dar uma opção para ela brasileira, uma opção canadense, a gente vai medir o quão canadense ela já é. Quando ela tirar o passaporte canadense, caso o Brasil ganhe, a gente vai confiscar, já tá avisado, tem 48 horas para trazer, brincadeira. Vamos lá, então. Ó, você falou de esquibunda, então a gente já vai começar com isso. Pronto. Esquibunda na duna ou tobogangue na neve? Ai, tobogã na neve, gente, gosto. É muito legal. Cerveja natural, né, que tem, ou cerveja gelada? Gente, eu nem bebo. Pode botar a bebida qualquer que você quiser. Ai. Canadense? Não, uma bebida natural ou uma bebida gelada? Café gelado. É estranho, mas eu gosto. Café gelado. Então, um ice coffee. Vamos falar mais coffee. Trânsito de São Paulo ou rush hour de Toronto? Toronto, gente. Eu nem dirigi em São Paulo, mas entre Aracaju e Toronto. Prefere o trânsito daqui? Gente, é muito diferente. Desculpa, eu me empolguei. Claro. Mas, gente, você não entende. As pessoas aqui, boas ou ruins dirigindo, pelo menos elas respeitam as regras. Não vá achando que... Aqui tem umas coisas bem estranhas quando você tá dirigindo. Você tem que fazer o double check, você tem que fazer... Gente, as pessoas respeitam e é sério. Quando você chega no Brasil é um choque, porque aí você vê o povo que você faz... Meu Deus do céu, como é que eu consigo dirigir? Então eu prefiro o trânsito daqui. Eu acho que as pessoas são mais educadas. É minha impressão, gente. É o ponto de vista dela, lembra? É meu ponto de vista. Certo ou errado. Mas não me pergunta do TTC, tá? Que é o transporte público. Não me pergunta, tá? Não, prefiro não opinar. Gambiarra ou DIY? Gambiarra, melhor, né? Gambiarra é mais completo. DIY. Não, gambiarra, gente. Vamos pro 5. Feira livre ou farmer's market?
Ai, adoro uma feira livre, gente. Que saudade. Não tem uma aqui em Toronto, que eu já descobri. Ai, não lembro, gente. Tem umas espalhadas. Tem umas espalhadas. É. Mas eu adoro uma feira livre, gente. Ai, que saudade. Mas acho tendência essa do Farm, viu? Acho chique. Tem que ir também, mas eu prefiro a feira livre. Futebol ou hockey? Vou falar rock, porque eu não tô criando expectativa pra Copa do Mundo, gente. Me perdoe. Ganhou da Coreia do Sul. Ah, ganhou da Coreia do Sul. Tô criando expectativa agora. Gente, eu tava trabalhando. E foi tão engraçado que no dia da Copa do Mundo eu tava trabalhando. Eu deixei o celular pra ver. Aí tinha um colega, a gente tava num evento eu tava sendo waiter, né? Nesse evento, garçonete. E aí o colega viu e fez, nossa, o Brasil tá perdendo. Aí ele olhou pra mim e fez, tomara que não seja um 7-1. Ai, gente, ele não era brasileiro não, viu? Aí eu fiquei assim, ai, gente, que comentário. Aí eu perdi minhas expectativas naquele dia. Foi o dia que o Brasil perdeu a Copa. Aí por isso que eu tenho trauma, mas tá. Não que a Coreia do Sul seja uma referência, mas foi um placar bem elástico, então vamos ver quem sabe. Vamos lá. 7. Filé com arroz e feijão ou poutine? Difícil. Aí depende do poutine, mas filé com arroz e feijão, vai. Fogos de Réveillon na praia ou fogos de Canada Day? Não, na praia, gente, nem se compara. Aqui é muito... Não, tem que conversar com a prefeita daqui, porque tá muito reduzido, viu? Não tem nada aqui. Não tem nada. Tipo, 5 minutos, acabou. Não, gente, que isso? Isso é uma decepção, né? A primeira vez que eu passei o Réveillon aqui, teve lá, é fogo, bum. Dá 5 minutos, começa meia-noite e 5, todo mundo vai embora. Acabou. Não, e assim, e o frio, que é o ano novo com os fogos, gente? O povo vai no frio. Não vou. Passei. É em casa. 9. Verão de 40 graus ou inverno de menos 20? Não, verão de 40 graus. Verão de 40 graus, gente, não. Inverno, não. Eu já tô chegando a certa idade que até os ossos já estão começando a doer no frio. Não tem condições, não. Fila no SUS ou espera no sistema de saúde canadense? Eu vou falar do SUS, que eu amo o SUS, porque na época da vacina da Covid eu fiz meu teste e foi rápido, viu? No SUS. Você... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quando você tirar o passaporte, já deixa aqui. Não, gente. Não, mas não tem... Agora, se você... Não pode falar, né, do nome das marcas? Pode. Ai, gente, mas se você perguntar assim, o que é que faz o seu Canadá, eu vou falar Dollarama e Costco. Gente, não existe. Eu amo. Verdade, Dollarama faz diferença. Eu amo comparar quando minha mãe fala... É engraçado, porque quando minha mãe fala, você tá onde? Que ela tinha a noção, né? É perigoso. Então, guarda o celular e fala, não, mãe. Eu moro aqui no Brooklyn Canadense. Na época eu morava no Brooklyn Canadense. E, tipo, não, é tal bairro em Aracaju. Agora eu tô morando em tal bairro. Ela, melhorou, né? Ela sempre fazia essas comparações. Não, então outra coisa aqui, não, iPhone. Tipo, todo mundo tem iPhone. Ai, gente, pelo amor de Deus, não. Todo mundo tem iPhone. Então, tipo assim, não é luxo nenhum ter iPhone. Eu amo isso, que as pessoas, elas não ligam pra status, pra marca. Eu amo. Carro, a mesma coisa. Carro, a menos você ter uma Ferrari, uma Lamborghini, um negócio assim. Mas não é status, né? Eu acho isso maravilhoso da questão do status, que ninguém liga. As roupas, você vai no Costco, que é tipo um atacadão, aí quando você chega lá, tem um monte de roupa, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, eu tô falando certo o nome das marcas? Aí você compra lá no Costco, aí você vê um monte de gente usando igual, mas tipo assim, é do atacadão, e tá lá as marcas chiques, entendeu? Então, tudo certo. Muito bom. Vamos para o nosso último quadro aqui, que a gente chama de Momento Jabá, onde você vai divulgar o que você quiser, rede social, enfim, claro. O que quiser divulgar, fica à disposição, a câmera tá ali, manda o seu recado. Vamos lá. É para agradecer ou não? É só fazer o jabá? Posso falar? Quiser, posso falar? Agradecer, pronto, gente, eu quero primeiro, um beijo pra minha mãe. Não, na verdade eu quero agradecer a oportunidade, porque quando eu tava em Aracaju, eu também tinha a oportunidade de dar entrevista, fazer podcast, e pra carreira da gente, principalmente quando a gente tá em um país novo, a gente precisa se conectar com pessoas, né? E assim, busque também ter grupo de amigos e se conectar, e não só no interesse de networking, mas muita gente vale a pena aqui. E é isso, valorizem os profissionais brasileiros, valorizem o mercado, todas as marcas que ele falou. Eu provavelmente já sou cliente, mas se eu não sou ainda, eu vou virar cliente, mas valorize, porque realmente vale muito a pena, é uma coisa que eu amo. E, além de agradecer pela oportunidade, meu jabá, vou deixar... Eu não estou produzindo conteúdo, porque a vida da imigração é meio puxada, então às vezes a gente para. Meu Instagram é ahrebeca, com um C apenas, tá? Mas o meu LinkedIn também, quem quiser se conectar, quem quiser trocar ideia, é o Rebeca Meira,
pode me adicionar, a gente vai trocar ideia. E se alguém for da área de marketing também quiser, ó, quero participar do Brains, manda mensagem, que aí eu tento conectar com a Cíntia, eu tento me conectar com a Silvia e a gente faz a Foi a conexão. Silvia que veio aqui. Foi a Silvia? Foi a Silvia, eu confundi. Agora lembrou, foi a Silvia. Foi a Silvia. Mas conectar com elas, porque é uma grande oportunidade também. E participar muito dos eventos e tudo mais. E é isso, a gente tá aqui pra se ajudar, se fortalecer também, né? E trocar muitas figurinhas. É importante lembrar também, eu não sei se você já fez suas taxas, para que você que está chegando agora ou vai chegar no Canadá, é importante você fazer agora, principalmente com a inteligência artificial, algumas coisas mudaram, a gente recomenda a MB Tax Solutions para ajudar você. É o meu contador, não indica nada que eu não tenha, né? É o que faz as taxas, a gente chama das taxas aqui, mas nada mais é do que o imposto de renda. Sim, e desde a época, eu gosto de fazer esse adendo, é importante você falar disso, porque desde a época que você é estudante, você precisa fazer seu imposto de renda, é muito importante. Porque as pessoas, mas eu quero ganhar os benefícios, gente, contribua também, né? E a saída fiscal é importante também, porque a Receita agora com o sistema novo dela vai complicar a vida se você não der a saída fiscal do Brasil. E só para fechar, né, a gente pode falar da Mello Rock, né, que é a empresa do Peter Rock e do Arnaud Mello, que são membros do o Arnaud é membro do Concide, também ajuda o pessoal com a Câmara de Brasil de Comércio Canadense. Tem essa empresa fantástica, a Mello Rock, que é uma empresa de logística, que faz toda a parte disso. Se você tem uma empresa no Brasil, quer trazer seus itens para cá, se você está se mudando do Brasil, tudo relacionado à logística dentro do Canadá, o Canadá-Brasil, falem com a Mello Rock, uma empresa fantástica. Os dois já vieram aqui no podcast, assista o podcast deles também, foi muito legal. Queria te agradecer, muito obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigada, gente. Por tudo que você fez, essa trajetória sozinha, guerreira, conseguiu atingir o seu objetivo. Tem muita Tamo coisa aí na legal luta, né? mesmo. Mas faz parte do processo, né? E não desistir. Eu passei por isso, todo mundo passou. Você é de qual área? Eu sou Project Manager e trabalho com otimização de processo. Ai, que legal. Eu fiz o curso de Project Management, mas eu atuo mais na parte de marketing. Quando eu cheguei, foi tão engraçado quando eu cheguei na aula e nossa, gente, pelo amor de Deus, é só pra área de engenharia aqui. A professora, não, fique calma, aplica pra tudo. Eu fiz, ótimo, mas eu adoro. Eu tenho algumas ressalvas com esses colleges de negócio de lá, porque eles pegam, eu sou PMP, né, eles pegam o negócio e dão uma exagerada nos negócios, então gente, cria uma reformulação, uma coisa mais prática, principalmente a parte de Agile, enfim. E college é muita experiência, tá? E não vai comparar a sua experiência com o Brasil, com o Canadá, não, que... a minha do Brasil, eu gosto muito. Eu fiz um MBA da PUC, e aí quando eu cheguei aqui, que eu vi as matérias, eu fiz, mas gente, aprendi isso na faculdade? Tava esperando uma coisa assim, de uma pós, né? Eu tava esperando, mas talvez foi a minha experiência, né? Não, o MBA em si tem um problema, né? Porque, pegando assim, né? O MBA significa Master in Business Administration, então o Brasil avacalhou. Eu tenho MBA no Brasil, só que eu não considero. Eu tenho MBA nos Estados Unidos. Sim. Esse é MBA de verdade. Tá, que perfeito. É o Master mesmo, né? Então, o Brasil avacalhou um pouco. Esse negócio aí, que é nada mais do que uma pós, né? É verdade, o MBA no Brasil é uma pós, né? É Lato Sensus, né? Aqui é o Estrito Sensus, quando você faz aqui. Então quando você faz o MBA aqui é pra ensinar. É o mestrado. O mestrado. Não. Então o MBA é o mestrado profissional. Então não tem objetivos acadêmicos, né? É interessante, né? Essas nomenclaturas como são diferentes, No Brasil seria um mestrado profissional Estrito Sensus. Entendi. É que acho que até onde eu sei, que eu tô bem por fora do Brasil, acho que a Dom Cabral tem. Eu não sei. Agora deve ter mais, que eu tô longe faz tempo. Deve ter algo parecido. Acho que tem no Rio de Janeiro também, tem uma universidade que acho que sim é um mestrado profissional parecido com o que tem aqui. Entendi. Mas são poucas. São poucas, Eu amo pra área de business e publicidade, jornalismo, pra mim é um pouco. Porque aí você faz online também, né? Foi muito bom. Foi chuva de aprendizado. Muito bom. Então é isso, pessoal. Obrigado de novo. Foi uma conversa muito legal. E semana que vem a gente se vê de novo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.